Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Quantos estão alegres? Quantos estão sentindo essa presença maravilhosa? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Oh, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, capítulo 19, versículo 30, apenas um pequeno versículo que nós vamos estar tomando nesta manhã para a base da nossa fala. Esta mensagem da parte do nosso Deus aos nossos corações. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Tome o seu assento nesta manhã, adorando o Senhor. Eu gosto mais da versão que eu acabei de ler aqui, diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Diga comigo, está consumado. Essa palavra grega, bem conhecida de muitos irmãos, muitos citam, né? A palavra grega é tetelestai, que significa acabado. Está acabado. Em termos não de acabado no sentido de ruína, mas no sentido de completei, terminei, né? Está consumado. Meus irmãos, a crucificação de Jesus, ela está narrada pelos 4 evangelistas. Todos os 4 evangelistas tomou o cuidado de narrar a crucificação de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevem sobre essa história que é o tema central do Evangelho. Os 4 evangelhos, nós podemos dizer, que são, na verdade, os pilares do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, esse evangelista, ele narra as palavras, né, concernente a Jesus, dizendo: daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e padecer nas mãos dos escribas, dos sacerdotes, na mão dos anciãos e dos principais mestres da lei, e que ele deveria ser morto e ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quando nós lemos isso em Mateus capítulo 16, versículo 21, todo o capítulo 16 de Mateus, a gente percebe que Jesus já sabia daquilo que iria acontecer com ele. Sabia que ele teria que ir para Jerusalém, toda a sua trajetória de vida. Ele tinha consciência de que era exigido, estava sendo exigida a sua vida por parte do Pai para o resgate de toda a humanidade. Exatamente para se cumprir aquilo que fora, nós podemos dizer, mostrado no Monte Moriá, lá no Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai levar Isaque para passar pelo sacrifício. Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu único filho, e Abraão não negou. Nós conhecemos a história de Gênesis capítulo 22, quando então Deus brada do céu, dizendo: Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus. Jesus então veio sobre essa terra com esse projeto, com esse propósito, e a propósito, como disse o nosso querido irmão Edson, no primeiro culto, ele disse que Deus não foi pego de surpresa, e a salvação, o plano da salvação não foi um plano secundário, não. O plano já estava traçado antes da fundação dos séculos. Jesus deveria vir sobre essa terra para padecer por nós, pelos pecadores. Mas Jesus, irmãos, no auge do seu ministério, quando ele estava no auge do seu ministério,
grandes milagres aconteciam através da vida e da pregação do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que as multidões acompanhavam a Jesus. Os próprios escribas, ou seja, os próprios judeus diziam que quando ele ensinava de maneira tão maravilhosa, cheio de graça, que era diferente da pregação dos escribas, que eram os doutores da lei. Jesus falava com uma graça que ele era peculiar, mesmo porque ele era a própria graça revelada da parte de Deus. E os judeus então começaram a temer a Jesus. Temer por quê? Temer porque Jesus começou a crescer em fama. Jesus começou a ser muito conhecido e as pessoas diziam que ele era o rei dos judeus. E quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus ensinava, quanto mais Jesus realizava milagres, eram os enfermos que eram curados, cegos que passavam enxergar, os aleijados começavam a andar, homens de mão ressecada, as mãos voltavam ao normal novamente, aleluia. Aonde Jesus está tem milagre, aonde Jesus está tem bênçãos, aonde Jesus chega, existia uma diferença muito grande do local aonde Jesus estava e aonde Jesus não estava. Todo mundo, quando Jesus ia para a beira do mar, a multidão já estava esperando ele. Se Jesus subia para as montanhas, a multidão ia atrás, porque sabia que perto de Jesus existe milagre, e não só milagre externo, mas existe milagre interno, porque Jesus transforma, a presença de Jesus transforma o ambiente. E os judeus viram aquilo e começaram então a sentir inveja, porque eles pensavam, esse homem está crescendo, a multidão que cerca ele está crescendo e aumentando cada vez mais. Esse homem realmente vai tomar a liderança. E na verdade, irmãos, então surgiu entre os discípulos um homem chamado Judas Iscariotes, que entrega Jesus aos principais dos sacerdotes, e Jesus é levado para o Sinédrio. Jesus, então, é levado à acusação. A acusação que eles fizeram contra Jesus é que Jesus dizia que era o rei dos judeus. Por causa disso, ele foi levado diante de Pôncio Pilatos. Irmãos, conhecem a história. Eu estou trazendo apenas um relato, porque nós estamos hoje, irmãos, nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês de novembro, ao redor da mesa, né, que é o pão e o cálice, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos querendo mostrar para os irmãos o processo, a razão pela qual nós participamos todos os meses do corpo e do sangue, ou desse projeto que podemos dizer que foi iniciado quase nos dias em que Jesus foi assunto ao céu. Então Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, e lá Pilatos olhou, analisou, observou e entendeu que Jesus não tinha nada que pudesse acusá-lo, e que as acusações que estavam fazendo contra ele eram apenas acusações por causa da inveja do crescimento. É desse jeito, meus amados irmãos, quando você começa a crescer, levanta as pessoas que têm inveja. Quando você começa a pregar a palavra, quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a realizar os milagres, quando você começa a trazer solução para a humanidade, o diabo se levanta. Mas a Bíblia é clara em afirmar que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele estava diante da corte romana, diante de um representante do governo romano. A acusação: esse homem está querendo ludibriar a Roma e se tornar o rei dos judeus. E Jesus então é acusado, mas Pilatos pega uma água e diz: olha, não vejo nesse homem culpa nenhuma, não quero carregar a culpa. Ele foi advertido pela sua esposa, que teve um sonho durante a noite, que não se levantasse contra aquele justo. E Pilatos lava as suas mãos. Eu não entendo por que Pilatos fez aquilo, a simbologia ele quis dizer. Obviamente Pilatos tinha capacidade, irmãos, de saltar Jesus, mas talvez ele temeu ao governo romano. Fato é, a Bíblia diz que ele queria agradar ao povo judeu. É um perigo quando nós queremos agradar o povo. Nós temos que ser reais, pregar a palavra, fazer o que é certo, o que é correto.
Pilatos quis agradar o povo e então entregou Jesus para ser crucificado. Meus amados irmãos, essa foi quando nós analisamos, eu já vi muitos pregadores, muitos ensinadores até criticar Pilatos, mas imagine se Pilatos não tivesse permitido que Jesus fosse para a cruz. Como seria de nós? Fato é que Deus tinha traçado o projeto desde a eternidade. Aleluias, louvado seja Deus. A minha salvação já estava escrita desde a eternidade. A sua salvação já estava escrita desde a eternidade. É motivo de nós adorarmos e glorificarmos ao nome do Senhor, porque Ele já veio nessa terra com o objetivo de ir na cruz do Calvário, para lá em cima, pregado, ele gritar: está consumado, aleluia, o projeto e o plano da salvação. Deixa eu dizer, quando Jesus então ele é condenado, Pilatos então entrega o povo e ele é condenado. E como um ato de humilhação, pegaram uma coroa, já que o Senhor é rei, pegaram uma coroa de espinho e cravaram na cabeça de Jesus. Aí está o rei. Todo rei tem uma coroa, então tome a sua coroa. Que humilhação, irmãos, que ato de humilhação. Obviamente um rei coloca na cabeça uma coroa de ouro, mas Jesus, o nosso rei, o rei dos reis, o rei de Israel, o rei de toda a história, o rei da igreja, recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça. E um fato interessante é que nós, por algumas poucas humilhações, queremos afastar. Por algumas poucas humilhações, queremos abandonar o nosso estado de crente. Por alguma coisa menor, bem menor do que isso, nós já achamos que é demais e queremos parar. Mas Jesus recebeu uma coroa de espinho para que você recebesse a coroa da vida. Jesus recebeu a coroa de espinho para que você recebesse a coroa de glória. Jesus recebeu a coroa de espinho para você receber uma coroa incorruptível. Jesus recebeu a coroa de espinho para você receber uma coroa de justiça. Se você nesta manhã puder adorar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando não julgaram ainda satisfeito, pegaram a cruz e disseram: carregue a sua cruz, aquela que você vai morrer nela, você pega ela e caminha em direção ao Gólgota. Oh, aleluias. Jesus então com a coroa de espinho, o rei coroado com aquela coroa de espinho, ele sai em direção ao Calvário, na via dolorosa, atravessando o trajeto até Jerusalém. Lá estava indo o mestre, lá estava indo aquele que veio para trazer a paz para este mundo, o príncipe da paz, o dono do universo, o criador de todas as coisas, estava indo. Sabe quem deveria estar indo naquela direção? Era eu, era você, era a humanidade. Mas o que adiantaria nós irmos? Não iria resolver o problema, mas ele, um homem justo, aleluia, um homem perfeito, um homem santo, ele subiu a estrada do Gólgota. Oh, Ramanda Rabachorimiai. Obviamente o seu peito estava angustiado. Obviamente as tristezas invadiam a sua alma de ver tanta opressão que veio sobre ele, como está escrito no nosso livro de Isaías, no capítulo 53. As multidões seguiram, reuniram, uns para lamentar a morte, outros curiosos, mas estava lá Jesus agora, lá no Calvário, chamado Caveira, ou Calvário, era um monte, que era uma das, segundo alguns historiadores, alguns geólogos, era uma das ladeiras que existia no Monte Moriá. Alguém chega a dizer que do Monte Calvário até onde Abraão sacrificou, foi para sacrificar Isaque, era apenas alguns metros. Fato é que estava lá o antitipo, a figura de Isaque, ou seja, Isaque como figura, agora estava lá o antitipo que era Cristo para ser entregue, e dessa feita, o Senhor Deus não iria intervir, porque Jesus tinha que passar pela morte para salvar os nossos pecados. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava na cruz, 2 ladrões com ele, um de um lado e o outro do outro lado.
Lá estava o mestre agonizante, sendo humilhado, ridicularizado. Mas no meio da crucificação, Jesus, ele cita 7 frases importantes. Aleluias. Quantos estão aqui nesta manhã para adorar o nome do Senhor? Você pode levantar as suas mãos e adorar e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus estava sendo crucificado e ele cita 7 frases que eu quero citar para os irmãos. A primeira está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus ali na cruz do Calvário, ele revela o seu grande amor para com a humanidade. Quando ele olha para aqueles que estão crucificando, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que alguém está judiando, alguém está maltratando e ele está dizendo perdoa? Aleluias. Quantas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus e Deus está intercedendo por nós, Jesus está intercedendo por nós diante do Pai. Perdoa porque não sabe o que fazem. Quantos aqui já receberam o perdão do Senhor Jesus? Aleluia. Em Lucas 23 e o versículo 23 e o versículo 43, Jesus, quando um dos ladrões, aleluia, quando um dos ladrões que estava sendo crucificado com ele, olhou para ele e disse, reconheceu que Jesus era um rei eterno, de um reino vindouro, de um mundo que ainda estava por vir. Ele disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vires no teu reino. Jesus olha para ele, irmãos, olha novamente o perdão em ação, aleluia. É o Jesus que eu sirvo. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o Deus que perdoa de imediato. Ele perdoa, justifica, santifica e leva para o céu. Quantos aqui já sentiram o perdão de Deus na sua vida? Aleluia. Em João capítulo 19, versículo de número 26 e o 27, Jesus do alto da cruz, ele olha a sua mãe Maria ali agonizando, olhando para ele, sentindo a dor. Ele olha do outro, irmãos, Jesus compadece daqueles que estão carentes e necessitados. Ele sentiu compaixão pela sua mãe, viu que a sua mãe estava, quem sabe, pensando, o meu filho, o filho que eu tanto amo, está partindo, está indo. Ele olha para João, olha, João era o discípulo amado, olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. A Bíblia diz que daquele dia em diante, João tomou Maria e levou para casa. Deixa eu dizer, Jesus é o Deus que sabe das suas necessidades, aleluia. Conforta o seu coração, mas não termina aí. Mais uma palavra, no auge da cruz, irmãos, no auge da cruz, quando Jesus estava no auge da sua dor, para que se cumprisse o que fora dito pelas Escrituras, ele gritou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso significa dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é a seguinte, sabe por que ele desamparou, Deus desamparou Jesus? Para não desamparar você, aleluia. Ele desamparou o mestre para não desamparar a humanidade. Ele estava trazendo a humanidade para si próprio. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, e quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei para mim. Meus irmãos, nós somos atraídos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa presença maravilhosa que nós sentimos é a graça de Deus que inunda a nossa vida. Sabe por que ele foi abandonado? A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Deus virou as costas para o Senhor Jesus. Você imagina um pai desamparar o seu próprio filho por causa da humanidade? Aquilo que Abraão fez lá no Monte Moriá, e que Jesus, e que Deus brada dos céus através do anjo, não faças tal. Agora Deus permitiu a morte do seu próprio filho, por causa da minha vida, para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Como é maravilhoso nós pararmos e analisarmos, e aí nós começamos a pensar, qual é o valor que eu tenho? Qual é o meu valor? Será que alguém pode pagar o valor da minha alma? Não, meus amados irmãos, o valor, seu valor,
é a vida do Senhor Jesus Cristo. Custou a vida do homem melhor do mundo, ou do melhor homem do mundo. Ele se entregou para que você não fosse entregue na mão de Satanás, e você estivesse aqui nesta manhã adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Quantos vieram nesta manhã para adorar ao Senhor, glorificar a Ele? E aí, irmãos, uma coisa interessante, para Jesus mostrar para a humanidade, na eternidade, diante de Satanás, que ele era humano e que ele veio para resgatar a humanidade, ele brada um sentimento, um desejo, uma necessidade que ele tinha. Ele brada: eu tenho sede. Quem faz isso, irmãos, é quem é humano. Um espírito não tem sede porque não bebe água, a não ser que queira um ato de transfiguração quando ele quer, e quando ele quer se materializar. Mas Jesus era alguém que tinha sede, mas Jesus era o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando a água da vida bradando do alto da cruz: eu estou com sede. Que é isso? Mostrando: sou humano e o sacrifício que eu estou fazendo, ele é válido para a salvação da humanidade. O Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos estava agora diante da humanidade sendo crucificado para perdão dos nossos pecados. Eu acho interessante, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho interessante quando a gente lê o profeta Isaías. No capítulo 53 do profeta Isaías, onde Giovanni leu nesta manhã para a introdução do culto. Todos os verbos do profeta Isaías, no capítulo 53, são conjugados no passado. Diz: ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías falou isso 700 anos antes de Cristo. Isaías não falou isso depois de Cristo, ele falou isso antes, mas ele já conjugava o verbo no passado. Sabe o que significa dizer? É que Jesus já tinha sido sacrificado antes da fundação dos séculos. Aleluia! O que estava acontecendo no Calvário talvez fosse apenas a demonstração, ou era a demonstração, quando Jesus, como homem, estava cumprindo o que o profeta Isaías havia dito 700 anos atrás. Mas ele brada do alto da cruz: tenho sede. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que fizeram? Colocaram na ponta de uma lança o vinagre, uma esponja com vinagre, e vieram dar a Jesus, zombando. Muitos, até médicos estudiosos dizem que o vinagre faz com que as dores passem, ajuda o ferido nas dores. Mas eu quero entender que eles estavam zombando de Jesus, porque Jesus pediu água e eles estavam dando vinagre. Mas a Bíblia diz que Jesus recusou. Jesus recusou aquele vinagre. Ele não quis aquele vinagre, ele recusou o vinagre. E quando ele recusa, ele brada, irmãos, aleluia, a palavra que sela a salvação da humanidade. Oh, glória a Deus. Você é salvo, irmão? Você é salvo nesta manhã? Você é salvo? Seu nome está escrito no livro da vida? Está? Então foi lá na cruz que Jesus selou, quando ele brada em alta voz e diz: Pai, está consumado. Oh, aleluia. Oh, Ramandurimicai, aleluias, aleluias. Eu vi uma explicação em inglês. Em inglês, essa expressão "está consumado", principalmente da King James, versão King James, ele diz o seguinte: it's finished. No passado, finished. Mas aí o autor, o pastor americano, ele diz o seguinte: Jesus não diz I am finished. Eu estou acabado. Ele não diz I am, ele diz está consumado. Oh, aleluia. Sabe por quê? Jesus não acabou na cruz, como alguém, inimigos de Jesus, dizem. Outros dizem que Jesus falhou ao morrer na cruz. Não, era o plano. Satanás não entendeu, não entendia. Ele quis matar Jesus desde o seu nascedouro e conseguiu matá-lo na cruz do Calvário. Não.
Jesus não morreu porque Satanás matou. Jesus não morreu porque os judeus o mataram. Jesus não morreu porque os romanos o mataram. Jesus não morreu porque os sacerdotes o mataram. Jesus não morreu porque o pecado matou, porque eu o matei, porque Jesus morreu porque ele entregou o Espírito. Aleluia. No auge da sua dor, quando ele grita, está consumado, do grego tetelestai, aí lá em João ele diz o seguinte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e curvou a cabeça e morreu. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Oh, ramanda raba chore me anda rabarraias. Que bom, que bom, que bom. Sabe o que aconteceu? Eu vou encerrar agora para nós participarmos da ceia. Sabe o que aconteceu quando ele se escuta uma coisa. Antes de Jesus morrer, a Bíblia diz que do meio-dia, preste atenção, do meio-dia até as 3 horas da tarde, 3 horas de trevas. 3 horas de trevas, escuridão total sobre a terra. Eu imagino que o sol olhou para o seu próprio Criador e diz: eu me recuso a brilhar, eu me recuso a mostrar os meus olhos, a minha face, porque o meu Criador está morrendo na cruz do Calvário. Ele reteve o brilho. Aleluia. Óbvio, eu estou usando uma figura de linguagem, mas o próprio sol reconheceu, e a Bíblia diz que quando ele se expirou no alto da cruz, a terra gélida, a terra sentiu a diferença, sentiu a pressão, se estremeceu. Aleluia. 3 coisas aconteceu: a terra estremeceu. Segunda coisa, o véu rasgou-se de alto a baixo. Franca ficou a sua entrada. Quantos adoram ao Senhor nessa manhã? Feche os seus olhos. A terra treme, a terra se estremece. Sabe por quê? Não suportou, no ato da crucificação, não suportou. O véu se rasga de alto a baixo. E um fator interessante é que os túmulos se abriram. Olha aqui para mim. Aleluia. A Bíblia diz que os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Você imagina? Pessoas vendo: mas você não tinha morrido? Mas você morreu há tantos anos atrás. Morri, mas aconteceu um fato aí. Um homem, aleluia, soltou uma voz eterna e entrou lá onde eu estava. O tempo não permite, mas deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos, muito interessante. Quando Jesus fala com o ladrão assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava afirmando que o homem ia entrar no paraíso. Ele afirmou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tanto Jesus como o ladrão iria para o paraíso. Paraíso era um estado intermediário dos mortos. Presta atenção. Quando Jesus ressuscita, alguém chegou para ele e ele diz assim: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Presta atenção nisso. Ele foi até no paraíso e levou o ladrão, mas não chegou onde estava Deus. Oh, aleluia. Todos os mortos que morrem em Cristo não sobem ao céu, vai para o paraíso, que é o estado intermediário dos homens, dos mortos, dos homens mortos. Estão no paraíso, aguardando. Oh, aleluia. O dia do arrebatamento, aguardando a hora final, quando a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. E aí sim, nós vamos à presença do Deus Todo-Poderoso. Quantos adoram nesta manhã a esse Deus maravilhoso? Ele morre, entrega a sua vida. A salvação foi declarada. Oh, aleluia. Curva a sua cabeça nesse instante. A salvação foi declarada. Diga para você mesmo, né? Eu sou salvo em nome de Jesus. Põe a sua mão no peito e diz: eu sou salvo em nome de Jesus. Jesus me salvou. Pode ir para cá, irmão Renato, irmão Valdinei. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. E é por isso que nesta manhã nós vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu e antes da sua morte, Ele deu instruções aos seus discípulos de como deveriam participar da Santa Ceia. Nós adoramos ao Senhor, porque aqui nós estamos nesta manhã com esse projeto, esse propósito e com esse privilégio de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos ministrado a Sua palavra aos corações dos Teus filhos. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial. Nós te agradecemos pela Sua morte na cruz do Calvário, em nome de Jesus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice, tendo dado graça, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. O Evaldinei, pode levantar o pão ali, nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela sua morte na cruz do Calvário. Aqui está, Senhor, este pão, um pão comum, mas que a partir da nossa oração passa a representar como um tipo, uma figura do teu corpo que foi entregue por nós, dilacerado na cruz do Calvário. Muito obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai dele todos, irmãos. Aleluia. Aleluia. Salvo mais que a neve. Mais que a neve. Oh, glória a Deus. Morre nada. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, oramos a Ti mais uma vez, Senhor, nessa feita apresentando a Ti este suco de uva, Senhor, neste cálice, que a partir da nossa oração, apresentando a Ti, Senhor, se torna um símbolo do Seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por isso nós queremos Te agradecer e nesta manhã fazer-nos participantes em Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pode distribuir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Nós vamos encerrar, irmãos, orando, agradecendo a Deus por esta santa ceia. Nosso Pai, nós queremos Te louvar. Obrigado, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu nesta manhã, de mais uma vez participarmos do Teu corpo e do Teu sangue. Continue abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um minuto, tome seu assento, nós já vamos encerrar. Mas antes nós queremos dar alguns avisos. No dia 14, no sábado, segundo sábado do mês, né? Dia 14, terá o congresso do Círculo de Oração. E todas as irmãs do Círculo de Oração estão convocadas para estarem ali na cidade de Loa, a partir das 9 horas da manhã, no sábado do dia 14.
que será o congresso. Esse ano vai ser um congresso diferente. Uma turma vai na sexta-noite, outra turma no sábado de manhã e a outra no sábado à noite, porque não pode juntar muita gente, né? Então, Summerville está escalado para estar no sábado pela manhã. Então, eu queria pedir a cooperação de todas as irmãs e, consequentemente, as famílias das irmãs, né? Esposo, filhos. Nós pudermos estar ali no sábado pela manhã, na cidade de Louro, no congresso das irmãs do Círculo de Oração. Amém? Então está aí avisado. Não sei se tem mais algum aviso. Lembrando que terça-feira nós estaremos aqui em nome de Jesus em mais um estudo bíblico da palavra de Deus. Quero voltar ao irmão Vandeci, que vai estar orando, encerrando o nosso trabalho e também orando por essa pessoa aqui no Vandeci. Você pode ler. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para colocar-se de pé. Glória a Deus. Estamos encerrando o nosso trabalho. Queremos agradecer a Deus por esse momento, irmão, maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Estamos mais uma vez lembrando da morte do Senhor, lembrando de quando o Senhor entregou ali na cruz do Calvário para nos dar esse direito glorioso de morar no céu com Ele. Glória a Deus. O evangelista Edson está pedindo oração também, está aqui. Vamos orar pelo evangelista Edson. Temos também aqui um pedido de oração. Vamos estar orando, meus irmãos, para essa pessoa que está pedindo oração, está nos assistindo, está pedindo oração. Vamos orar uns pelos outros. Eu creio, meus irmãos, que Deus pode ouvir as orações dos irmãos. Eu creio que Deus pode ouvir as nossas orações. Ele vai te abençoar. Aonde você estiver, Deus está te ouvindo. Aonde você estiver, o Senhor está com as mãos estendidas. Pai querido, nós te louvamos, Jesus, nesta manhã gloriosa, meu Pai. Estamos diante da Tua presença, Pai, agradecendo a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, cada pedido, Jesus querido, de oração, o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos. Oh, eterno Deus, nós te louvamos, Pai querido, por tudo, meu Pai. Deus, quero pedir a Ti, Jesus, pela vida do evangelista Edson, Pai querido, que o Senhor possa abençoar o Teu filho, Pai. O Senhor conhece, Jesus, a necessidade de cada um. Pai, nós Te adoramos por tudo. Deus, neste momento eu quero pedir a Ti, ó Pai, cada um dos Teus filhos, Pai querido, que está na Tua casa, que o Senhor venha abençoar a semana de cada um. Leva, Jesus querido, nós em paz para os nossos lares, Jesus querido. Nos dar uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida.